A governadora Raquel Lira, do PSDB, discursou na abertura dos trabalhos de 2024 na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Logo após o seu discurso, ainda dentro do plenário, com o microfone da mesa aberto, a transmissão da sessão pelo canal da LEP, foi possível ouvir uma conversa entre o presidente da Casa, Álvaro Porto, e um funcionário da Assembleia. Ética e postura parlamentar. Vamos conversar sobre isso? Isso aconteceu hoje mais uma vez. Revela o que uma mulher que exerce espaço de poder sofre todo dia. Existe a questão divulgada hoje sobre um áudio que teria vazado do presidente da Alep. Queria que a senhora então comentasse sobre isso. Pouco depois que a senhora discursou na tribuna, o presidente da Casa, Álvaro Porto, conversava na mesa diretora, o áudio vazou na TV Alep, ele disse que não entendia nada do que a senhora tinha dito. Queria saber a qual estado a governadora estava se referindo no balanço positivo de 2023. Tem algo mais? Tem, mas eu vou ficar aqui, porque a gente não pode nem divulgar. Pois é, o que não se pode divulgar é algo que é lamentável de ser dito por o presidente de um poder. Eu fui deputado estadual por 2 vezes e sei que, mesmo sendo de situação, de oposição, o que deve sempre prevalecer é o respeito uns aos outros. O que aconteceu ali é um ato lamentável de violência política, que quando me perguntam se sofro, eu digo que sofro todos os dias, mas talvez elas não sejam faladas no microfone, elas são em gestos, em ações, em atitudes, às vezes no microfone também. A vereadora Aline Nascimento é vice-presidente da Câmara Municipal de Caruaru e preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Aline, o que aconteceu pode ser caracterizado como crime? É sempre uma pauta muito pertinente, a gente falar sobre o direito da mulher estar onde ela se sente à vontade, nos espaços de poder e um desses espaços na política. Toda mulher, em espaços de relevância, principalmente na política, ela sofre em algum momento, sim, a violência. Isso, infelizmente, na nossa sociedade ainda é comum. Às vezes de forma mais velada e às vezes, infelizmente, de forma mais escancarada, como foi esse fato. A gente lamenta e repudia veementemente um fato como esse, porque a gente sabe da capacidade que a governadora tem, de estar onde está. Ela inspira, eu posso dizer que me inspiro e me espelho na sua coragem, na sua força, uma mulher determinada. Não é à toa que está ali, foi escolhida primeiramente por Deus, mas também, sobretudo, pela vontade soberana da população de Pernambuco. Então, a gente merece e precisa que a gente lute contra essa violência, na política, que infelizmente ainda acontece. Em relação aos cuidados que se deve ter com o uso da palavra, inclusive na tribuna, acho que é até uma responsabilidade maior, não é isso? Sem sombra de dúvida, como um representante, seja ele em esfera federal, estadual ou municipal, aqui o nosso caso, se deve ter muita cautela naquilo que se é falado, sobretudo, é evidente que a gente conversa entre os pares, mas o respeito ele deve ser soberano, independente do microfone, A gente tem uma responsabilidade maior, sim, naquilo que a gente fala, seja na tribuna, porque é um espaço do nosso trabalho, da gente se comunicar com a população, mas o respeito, ele é dentro do parlamento e fora, É uma questão ética de respeito, ela ultrapassa o limite de um microfone, Então, assim, o que é falado deve ser sempre preconizado o respeito, com a abertura ou não do microfone, com áudio vazado ou não. O comunicador Fausto Silva gostava de dizer: não faça na vida pública o que você faz na privada. Claro que esse era um trocadilho que ele justamente usava em relação aos maus políticos. E o que se espera é que se tenha uma postura mais condizente com aquilo que os seus eleitores esperam, não é isso? Exato, eu não conhecia esse trocadilho, mas de fato a postura ela deve ser uma só, É evidente que tem conversas que são feitas em reserva, por questões políticas, mas o respeito ele é em reserva ou não, Então ele faltou com respeito com a governadora, então assim, de fato a gente
preconiza o respeito em todos os espaços, né? Seja dentro do poder ou fora dele, né? Então, a gente só lamenta. O deputado Álvaro Porto divulgou uma nota de esclarecimento na qual afirma que usou uma expressão não condizente com o contexto local, mas reafirmou que o discurso dela estava desconectado. Mas, para além da discordância, ele usou um vocábulo que, inclusive, eu não pronunciarei aqui. Você acha que a reação da governadora foi correta ou ela deveria relevar? Não, a gente não pode estar no tempo de hoje relevando condutas, né, de forma desrespeitosa. A gente precisa, de fato, se posicionar, né, escancarar. Não é fácil. Quem sofre violência, né, seja qualquer tipo de violência, falar sobre ela. Mas é importante falar para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade. E a gente só muda, só combate qualquer tipo de violência debatendo, falando sobre, mostrando como não se deve acontecer, né? A gente precisa ensinar a nossa sociedade, sobretudo aos nossos homens, né, que as mulheres elas têm sim o direito, né, político de estar onde se sentem à vontade, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre. E quando acontece um fato desse, é importante a gente ressaltar. Já teve nota do partido falando, né, se solidarizando com a governadora, outros deputados, Em todas enfim. as esferas, inclusive, né? Federal, estadual, o Exato. partido já emitiu nota. Exatamente. Porque, de fato, por se tratar de uma questão de violência, é algo que a gente vem tratando e tem uma lei nova, recente, agora sobre a violência política contra as mulheres. Então, é algo que acontece há muito tempo, mas a gente só tem legislação recente e a gente precisa, de fato, estar cada dia combatendo, falando sobre, para que a gente possa ter uma sociedade, de fato, igualitária nessa questão, principalmente da política, né? Que as mulheres possam estar confortáveis no ambiente político. E a resposta dada pelo deputado, na sua opinião, convenceu? Veja, ele deve saber muito bem, né, por onde caminhar, reconhecer um erro já é um passo, né? A gente sabe que não é fácil, né, em qualquer deslize, como você mencionou, seja na questão de informação, seja todos nós somos suscetíveis a errar, né? Mas é importante repensar, né, naquilo que se fala, pedir desculpas realmente, né? E a postura aí é cada um que condiz aquilo que acha que se faz necessário. Se ele seguiu por esse caminho, a gente respeita, né? Mesmo discordando, né, da conduta, e aí a vida que segue. Minha gratidão por sua participação e meus parabéns até pela forma como você vem conduzindo o seu mandato. Você é uma dessas referências do segmento dessa nova safra, né, de políticos. E a gente precisa realmente ser um pouquinho mais responsável, né, cuidadoso com nossas palavras, tanto imprensa quanto políticos, inclusive, que têm uma responsabilidade maior diante do público. Eu gostaria, então, de agora deixar franqueado esse espaço para as suas considerações finais. Exato, a gente agradece, Paulo Naís, pelo espaço, né, de estar aqui falando sobre algo, como eu disse, relativamente recente, né, questões de violência na política, mas algo desde que o mundo é mundo, né, a sociedade, a gente tem uma sociedade que é machista, que é patriarcal, mas que a gente precisa mudar, né, se a gente precisa ter a informação e se munir disso. Então a gente precisa, como sociedade como um todo, não é guerra entre homens e mulheres, né, a gente precisa de fato uma sociedade que se una, né, que a mulher seja protegida, né, pelo homem, e o homem proteja as mulheres e seja uma sociedade igualitária. A gente precisa de uma sociedade ela entenda o papel da mulher. A mulher foi criada e educada há muito tempo na sociedade como aquela mulher que deveria ser a pessoa que fica em casa para cuidar do lar, mas a gente sabe que existe também, não tem nada contra isso, as mulheres que também se sentem à vontade para ficar só cuidando da família, é importante também, né? Até porque todos nós fomos gerados, né, pelos nossos pais e pelas nossas mães, né? Mas a gente sabe que a sociedade ela evoluiu.
né? Então, as mulheres estão ocupando alguns espaços que anteriormente era só ocupado por homens. E a gente precisa dessa construção coletiva, né? Que a sociedade entenda o papel da mulher, que ela pode e deve, e quando ela se sentir à vontade de estar ocupando um espaço que, teoricamente, sempre foi ocupado por homens, mas a gente mudou, evoluiu. Então, a gente precisa ter em conjunto uma sociedade que se proteja e que se acolha, né? Então, a gente precisa do respeito e da liberdade da mulher poder estar ocupando esses espaços. Então, a gente deixa a mensagem para que a gente possa, em conjunto, construir essa sociedade, né? A gente, no campo político, luta por pautas que possa a sociedade ter esse conhecimento, né? Quando a gente expande o conhecimento, as coisas evoluem. Então, tratando sobre isso que a gente debate, constrói uma cidade e uma sociedade. Então, é essa mensagem que a gente deixa para que a gente possa ter um coletivo entre homens e mulheres com uma sociedade mais igualitária.